Muito bem. Muito bem, gente. Vamos nós aí para mais uma aula de Direito Penal, dando sequência ao nosso tema penas. Como já disse, é um tema extenso, é um tema com muitas minúcias, com muitos detalhes. Então, nós vamos aí nos estender vamos nos ocupar com ele por algumas aulas. Ontem nós fechamos falando das regras a respeito de cumprimento de pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Foi colocada uma questão ontem, eu até me entrei em contato com um colega meu, ex-colega meu de faculdade, meu amigo, ele é policial penal, e aí eu perguntei a ele como é que estava se dando o cumprimento aqui, fechado, semiaberto e aberto. Aí ele me informou que o fechado aqui se dá no presídio regional, o fechado se dá no presídio regional, o semiaberto e o aberto, as regras do regime semiaberto e do aberto são aplicadas no presídio Alvorada, que é um outro presídio aqui. Na verdade, as regras do semiaberto e aberto são aplicadas no presídio Alvorada, porém nós não temos a colônia agrícola, a colônia industrial, nem temos a casa de albergado, mas são as regras do semiaberto e do aberto são aplicadas nesse estabelecimento. E aí também foi feito o questionamento ontem a respeito de quem fiscalizaria o cumprimento das condições, né, fora do presídio. Ele me informou que essa fiscalização é atribuição da Polícia Civil. Aqui em Minas é atribuição da Polícia Civil fazer esse acompanhamento, se está ou não sendo cumpridas as condições fora do presídio, se a pessoa está trabalhando, se a pessoa não está, quando ela está no regime semiaberto ou no regime aberto. Beleza? Vamos dar sequência à nossa disciplina aqui, gente. Hoje nós vamos começar a falar dando sequência, vamos falar de progressão de regime. Progressão de regime. Gente, quando no Código Penal consta aquele dispositivo lá nosso que fala assim, que o regime inicial será de, se for mais de 8 anos, fechado, se for entre 4 e 8, semiaberto, se for inferior a 4, aberto, vocês vejam que lá fala regime inicial. Por que regime inicial? Porque ninguém... Estou projetando o slide aí para vocês? Não. Não, né? Estou falando aqui, não estou projetando. Vamos lá. Deixa eu situar-me aqui. Vamos lá. Aqui. Agora estou projetando, não está? Estão visualizando aí? Olha lá. Ele é cumprido é um regime inicial. O que quer dizer regime inicial? É porque ele é um regime em que a pessoa inicia o cumprimento da pena. Não é porque a pessoa pegou 10 anos de prisão e, em função desses 10 anos, que ela entrou direto no regime fechado, não quer dizer que ela vai cumprir os 10 anos em regime fechado, não. O regime de cumprimento de pena, ele é um regime, ele é progressivo, nós temos a progressão de regime. Isso faz parte, inclusive, da reeducação, da ressocialização que se espera ter com o preso durante o cumprimento da pena. Então, a pessoa vai progredir
é passar de um regime menos severo para um regime, de um regime mais severo para um regime menos severo de cumprimento de pena. Nós sabemos que temos do mais para o menos severo, nós temos fechado, semiaberto e aberto. Progredir de regime e passar de um regime mais para um regime menos severo. Artigo 33, parágrafo 2º, por favor, aqui no chat. Quem pode projetar aqui para mim, por favor? 33, parágrafo 33 e parágrafo 2º do Código Penal. Olha lá. A pena de reclusão deve ser cumprida, obrigado, Fernanda. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo se necessidade de transferência para regime fechado. Olha lá. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observadas as seguintes critérios, ressalvados a hipótese de transferência para regime menos rigoroso. Foi o que eu disse para vocês. Se a pessoa for superior a 8 anos, o regime inicial é o fechado. Se for entre a pessoa não reincidente, se a pena for superior a 4 e não exceder a 8, poderá iniciá-la no semiaberto. Se a pessoa for não reincidente e a pena for inferior a 4, poderá cumpri-la desde o princípio em regime aberto. Mas, como consta aí do CAPT, o cumprimento ele é de maneira progressiva. Essa progressão, gente, para que a pessoa possa progredir no regime de cumprimento de pena, tem que estar preenchidos requisitos objetivos e subjetivos. O que é o requisito objetivo? O requisito objetivo é cumprir parte da pena para poder progredir. Cumprir parte da pena. Antes do pacote anticrime, nós tínhamos era muito facinho, na verdade, acho que isso foi objeto, sim, do pacote anticrime. Mas até muito recentemente, era muito fácil fazer o cálculo se o critério, se o requisito objetivo foi ou não foi atingido, porque considerava-se simplesmente um sexto da pena. Cumprir um sexto, progride, cumprir um sexto, progride. Agora, não. Nós tivemos uma alteração legislativa, está lá no 112, daqui a pouco nós vamos falar dele, que estabeleceu o percentual de cumprimento de pena, mas destrinchou o negócio assim, que você precisa ser praticamente um matemático para você não errar na hora do cálculo da pena, para saber quando é que esse critério objetivo vai ser atingido. Então, quando fala em requisito objetivo, o que vocês devem entender? Requisito objetivo é cumprimento de parte da pena para poder progredir para um regime menos gravoso. O quanto da pena nós vamos falar logo. Requisito subjetivo. O que é o requisito subjetivo? Conforme consta do CAPT aí do 33, está aqui, ó. No parágrafo 2º, no CAPT aqui, né, no parágrafo 2º, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Então, não basta a pessoa ter cumprido parte da pena, o percentual necessário para progredir, não. Além disso, ela tem que fazer por merecer essa progressão. O que é fazer por merecer a progressão? É, basicamente, cumprir as obrigações que forem impostas a ela e
ter um bom comportamento carcerário. A pessoa ter um bom comportamento carcerário, cumprir as obrigações que lhe forem impostas, igual disse, né, nós não temos pena de trabalho forçado. É atribuído o trabalho para a pessoa dentro do presídio? É. Se a pessoa virar e falar, não, não existe pena de trabalho forçado, eu não vou trabalhar. Não, você não é obrigado a trabalhar. Só que isso aí pode ser entendido como um comportamento, um não, né, um incomportamento, um mau comportamento carcerário, e em função disso você não preenche o requisito subjetivo para progredir no regime. Ao invés de ir para o semiaberto e para o aberto, você vai cumprir sua pena todinha no fechado. Então, requisito objetivo e subjetivo. Progressão por saltos. Progressão por saltos. O que seria progressão por salto? Progressão por salto seria a pessoa pular direto do fechado para o aberto. Direto do fechado para o aberto. Isso não é possível. Para a pessoa sair do regime, para a pessoa chegar até o regime aberto, quem tenha entrado quem tenha iniciado o cumprimento de pena no regime fechado, para ela chegar no aberto, necessariamente ela tem que passar pelo semiaberto. Não existe a possibilidade de pular direto do fechado para o aberto. Por que eu digo isso? Por que se diz isso? Porque, olha só, suponhamos que a pessoa, que o condenado, aquele que está cumprindo pena, que ele, apesar de ter completado o tempo necessário para ir para o semiaberto, ele apresente um péssimo comportamento carcerário. Ele apresente um péssimo comportamento carcerário. Em função disso, ele não obteve a progressão e continuou com esse mau comportamento carcerário por muito tempo, até que em um determinado momento ele botou a cabeça no lugar e falou, se eu não endireitar meu comportamento aqui, eu não vou progredir. E aí ele passa a ter um bom comportamento carcerário. Calculando-se simplesmente a pena, podemos ter a situação em que, olhando simplesmente para a pena, quando ele passou a ter bom comportamento carcerário, se ele tivesse tido um bom comportamento carcerário desde o princípio, ele já estaria no aberto. Ele já estaria no aberto. Como ele tem tempo suficiente, ele pode ir direto para o aberto? Não, porque não existe a possibilidade de progressão por saltos. Por mais que ele já tenha cumprido um monte de pena no fechado, durante esse período todo em que ele esteve cumprindo pena no fechado, ele estava com um péssimo comportamento carcerário, só ao finalzinho que ele decidiu se endireitar, mas para chegar até o aberto, que ele já poderia estar se tivesse tido um bom comportamento, para chegar até o aberto ele vai ter que passar pelo semiaberto. Não existe a possibilidade de progressão por saltos. Ok? Só do aberto para o fechado, né, professor? Exatamente. Que aí não é progressão, aí é regressão. A progressão nunca pode ser por saltos, a regressão pode. O requisito subjetivo, Paulo, o requisito subjetivo é basicamente bom comportamento carcerário. A pessoa tem que ter um bom comportamento carcerário, a pessoa não pode criar confusão, a pessoa tem que fazer as funções, as tarefas que forem atribuídas a ela. Quem tem bom comportamento carcerário, quem não cria confusão, quem cumpre as funções atribuídas, preenche o requisito subjetivo. Basicamente isso. Exame criminológico. Exame criminológico, do mesmo jeito que nós temos aquele exame criminológico quando do início do cumprimento da pena, né, faça o exame criminológico no fechado ou no semiaberto, para que a pessoa, para que possa ser estabelecida uma pena adequada aos objetivos de repressão e prevenção, né, para que a pessoa possa se recuperar, se ressocializar, esse é o propósito do exame criminológico, para que a pena seja adequada.
Do mesmo jeito que se faz o exame criminológico para o início de cumprimento, também se faz o exame criminológico pode ser feito o exame criminológico para a progressão de regime, já que a pessoa vai mudar de um sistema, de um regime de cumprimento para outro, pode ser conveniente fazer esse exame criminológico para saber, no regime seguinte, qual será a melhor forma de cumprimento da pena. Então, esse exame criminológico pode ser feito com este propósito. Olha só para vocês verem, disse para vocês que eles tinham tinham criado umas contas loucas aí com alteração da lei. A Lei 7.210, já disse a vocês, é a Lei de Execução Penal. Projeta o artigo 112 aqui, por favor, só para vocês verem que doidura. Como foi que eles fizeram um cálculo assim, doido. Vai nos incisos aí, Fernanda. Os incisos do 112. Olha lá, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência do menos rigoroso a ser determinado para o menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Coloque o percentual aí, Fernanda, por favor. Só os incisos, só para o pessoal ver que doidura na forma de cálculo. Olha aí para vocês verem, gente. Não precisa nem descer demais, não, Fernanda. Só isso aqui já é suficiente, porque são muitos incisos. Olha lá. 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20% da pena se o apenado for reincidente e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, assim, criou um monte de percentual. Tem situação aí em que pede até 50% para que possa haver a progressão. Antes era um cálculo mais fácil, agora um cálculo ficou um pouco mais complicado. Mas, de toda forma, é interessante porque estabeleceu critérios distintos, né? Não é um sexto em geral, porque vejam aí, ó, a maior exigência de tempo, de certa forma, se fundamenta. No primeiro caso, exige-se só 16%. A pessoa é primária, crime sem violência ou grave ameaça. 20%, aí já a pessoa sendo reincidente, crime sem violência ou grave ameaça. 25%, se a pessoa for primária e tiver violência ou grave ameaça. Então, tem uma lógica da variação, só que realmente tem que ser matemático para acertar e tem que fazer conta bem feitinha. Não é tão fácil quanto antes, mas justifica-se porque, a depender da natureza do crime e do criminoso, a progressão, espera-se que a progressão seja mais difícil mesmo, né? Vamos lá. Regressão. A regressão está prevista no 118 da Lei 7.210. Nós vamos muito nela aí, Fernanda, você que está me assistindo aí, projeta aí para o pessoal aí no chat, 118 da 7.210. Olha lá. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Então, veja só, gente. O que é regressão? Se progredir aí de um regime menos gravoso, progredir aí de um regime mais severo para um menos severo,
Regredir é exatamente o contrário. A pessoa está no aberto e volta para o semiaberto ou para o fechado, ou está no semiaberto e volta para o fechado. Piorar a situação de cumprimento de pena. O artigo 118, ele fala de duas possibilidades. Primeiro, se a pessoa, durante o cumprimento da pena, comete fato definido como crime doloso, se a pessoa cometeu um crime doloso durante o cumprimento da pena, nós temos aí a previsão da regressão, ou se a pessoa cometer uma falta grave. A lei de execução penal traz o que vem a ser falta grave. Só para vocês terem ideia, quem promove motim, quem tenta fugir, tentar fugir, promover rebelião, participar de rebelião, é considerado falta grave. Então, quem incide nessas condutas aí, comete falta grave, e cometendo falta grave, ela pode regredir. Então, nós temos aqui a primeira das possibilidades do inciso 1 é a pessoa cometer crime doloso durante o cumprimento da pena ou falta grave. Como eu exemplifiquei para vocês, pessoa que participa de rebelião ou tenta fugir e comete falta grave. E o inciso 2, aí ele já não está, ele está falando de crime, porém um crime anterior. A pessoa não cometeu o crime durante o cumprimento da pena, é crime cometido antes do cumprimento da pena. Se a pessoa, por cometimento de crime anterior, se ela vem a sofrer uma nova condenação, a pessoa vem sofrer uma nova condenação, e se a pena nova, somada ao restante da pena, a pessoa iniciou, vamos tratar aqui matematicamente. A pessoa iniciou no fechado, ela pegou 9 anos, né? Acima de 8, fechado. A pessoa iniciou no fechado, cumpriu, vamos lá, a pessoa cumpriu pena suficiente para chegar até o aberto, suponhamos, e ainda restaria para ela estando no aberto, ainda restaria para ela, vamos supor, 3 anos de cumprimento, ok? 3 anos. Só que tem um crime anterior que ela respondia lá atrás e saiu a condenação por este novo crime agora. E este novo crime que saiu a condenação para ela, ele pegou 6 anos. 6 anos com os 3 que faltam, 9. 9 anos é regime fechado. Ela vai voltar do aberto direto para o fechado. É a regressão, exatamente. É a regressão. Ela vai voltar. Então, são três fundamentos para a regressão. Primeiro, praticar fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena. Segundo, cometer falta grave. Terceiro, ter uma nova condenação por crime anterior, sendo somada às penas e dando uma quantidade de pena superior ao regime em que a pessoa está cumprindo a pena no momento. E, voltando à quantidade de pena, só para relembrar, acima de 8, fechado, entre 4 e 8 anos, semiaberto, inferior a 4, aberto. Beleza? Falando de falta grave, gente, ontem perguntaram aí a respeito de solitária, para aquela pessoa que dá muito trabalho, falando aí de regressão de regime, eu tenho aquela que dá muito trabalho mesmo, existe um negócio que chama RDD, ou Regime Disciplinar Diferenciado. Ele está previsto no artigo 52 da Lei 7.210. É um regime bastante severo, e é direcionado aí para quem cria confusão demais na cadeia. A desconto de
Pena preventiva é outra coisa. É outra coisa, Daniel. Nós vamos falar deles já. Isso aí se chama detração penal. É outra coisa. Artigo 52, Fernanda, por favor, 52 da 7.210. Nós já vamos falar desses descontos. Se você puder colocar aqui os incisos, só para o pessoal ver como são as condições do RDD. A prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo de sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então, veja, para a pessoa ir para o RDD não basta falta grave. A pessoa precisa praticar crime doloso. A prática de crime doloso que eles entendem, a prática de fato definida como crime doloso constitui falta grave. A prática do crime não basta a falta grave, como eu disse para vocês. Não basta a pessoa criar rebelião, tentar fugir, a pessoa tem que cometer um fato definido como crime doloso. Isso. Olha lá para vocês verem as condições. Inciso 1, duração máxima de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. 2, recolhimento em cela individual. 3, visitas quinzenais de duas pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico, a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas apenas. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupo de até 4 pessoas, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquela com seu defensor, instalações equipadas. Então, vejam vocês, são todas condições bem severas para cumprimento de pena, nesse RDD, que é direcionado para quem? Para quem existe o RDD? O RDD existe para aquele que cumpre, para aquele que comete crime doloso, que é considerado falta grave, e mais do que isso, é um crime doloso que gere subversão da ordem interior no presídio. Aquele que comete o crime doloso que arruma uma confusão danada lá dentro. Certo? E conforme já foi dito aí por um colega aí, por um de vocês, se é proibido a progressão por salto, a regressão não. A progressão por salto, ela é proibida, né? É proibida a pessoa ir direto do fechado para o aberto. Já a regressão, não. É possível a pessoa ir direto do aberto, ela voltar do aberto para o fechado, desde que assim seja recomendável, seja em razão da pena, ou mesmo por critérios de ordem subjetiva. Mesmo que nós possamos aí não ter o cometimento de um crime doloso contra a vida, por exemplo, mas a pessoa pode ter um comportamento absolutamente incompatível, nem mesmo com regime semiaberto. Ela pode estar no aberto e ter um comportamento absolutamente incompatível com o semiaberto. Aí ela pode ser transferida direto do aberto para o fechado. Tranquilo? Regime especial, gente. Regime especial. Nós temos a previsão. Vamos lá, pergunta aqui. Quais critérios para se definir a saidinha dos presos, data comemorativa? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui nós vamos ver depois, Leandra. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é muito mais um ato, na verdade, político, que é muito mais um ato político do que os critérios são muito subjetivos.
Ele é a própria autorização que traz em si quais são os requisitos, entendeu? Nós não temos requisitos previamente estabelecidos, não. Isso aí vai depender, porque a liberação ela se faz por meio de um ato legal. E neste ato Decreto, doutor. legal traz quais são os requisitos. E esses requisitos são de ordem, né, política, é um ato político. Vai saber, né, menina? Vai saber o que dá na cabeça do povo de liberar uma moça dessa aqui no Dia das Mães. Isso aconteceu isso mesmo. Regime especial, gente. Regime especial. Tem determinadas circunstâncias que fazem com que a pessoa tenha um regime especial de cumprimento de pena. Tem determinadas circunstâncias que fazem com que a pessoa tenha um regime especial de cumprimento de pena. Artigo 37 do Código Penal, ele se refere, o artigo 5º da Constituição, eles fazem referência à mulher, fazem referência à mulher gestante, à mãe, que ela tem algumas circunstâncias que a diferenciam. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Então, a mulher cumpre pena em presídio próprio. Aqui em Montes Claros é no presídio Alvorada. Fica no presídio Alvorada. Nós temos 2 presídios aqui, os homens no regional e as mulheres cumprindo pena no Alvorada. Os presos provisórios também, e aí, para vocês verem o que eu disse a vocês, no Alvorada fica as mulheres cumprindo pena, e também quem está em semiaberto ou aberto também fica no Alvorada, aí seja mulher, seja homem. Mas o cumprimento da pena em regime fechado das mulheres é no Alvorada, enquanto o regime fechado dos homens é no presídio regional. Então, a lei estabelece aí no 37 que tem que ter um estabelecimento próprio, não pode ser misturado. E o próprio artigo 5º aí, 48, também estabelece que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Então, a mulher tem que ter um presídio exclusivo aí para ela. E mais do que isso, os presídios para a mãe que seja gestante, para a mãe lactante, para que tenha filhos de até 7 anos de idade, o presídio tem que ter berçário e tem que ter creche para os filhos, creche para os meninos de até 7 anos, para os meninos de até 6 meses tem que ter berçário, os presídios femininos. Uma coisa terrível um trem desse, né, gente? Boa noite. Você vê, tem um negócio terrível um trem desse, da pessoa ter que ter berçário e creche, criança novinha com a mãe presa. Ainda falando de prisão em regime especial, gente, nós temos o pessoal que integra o movimento LGBT a respeito da transexuais, lésbicas, gays, travestis. Tem uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça, Resolução Conjunta 01/2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Segundo essa resolução, essas pessoas também têm direito a cumprimento em regime especial, eles têm normas específicas para cumprimento de pena. Por exemplo, a pessoa, ela tem que, pessoa transexual, as transexuais e os transexuais,
tem direito ao nome, inclusive travesti, gay, tem direito a utilizar roupas de acordo com o seu gênero, tem direito a ter cabelo grande, tem direito a utilizar o seu nome social, né, o nome como é conhecido. Os transexuais ficam em presídio feminino, os gays e travestis ficam em presídio masculino, porém, em ala separada. Então, nós temos regras especiais para esse pessoal, no que diz respeito ao cumprimento da pena, mais ou menos de acordo com o seu gênero, como eu disse. Temos normas específicas para eles. E temos ainda falando em regime especial, temos a questão das mulheres, mães, né, que têm filhos até 7 anos de idade, tem o público LGBT, e também temos a previsão da prisão especial lá no artigo 295 do CPP. Artigo 295 do CPP. Fernanda ausentou-se aí, quem me ajuda? Quem pode projetar aqui, por favor, 295. Muito obrigado. Olha aí. Serão recolhidos nos quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente, antes da condenação definitiva. Aí tem ministro de Estado, governador, aqui também não precisa nem colocar o resto não, Laís. Só para ministro de Estado, governador, quem tem curso superior, quem atuou como jurado, quem trabalhou como mesário nas eleições, todo mundo tem direito à prisão especial. Agora, essa prisão especial, gente, ela é uma prisão especial antes da condenação definitiva. Antes da condenação definitiva. Na imunidade parlamentar aí é outra coisa. É outra coisa. A imunidade parlamentar que eles falam é a imunidade para cometimento de alguns, o que seria manifestação de pensamento, né? Aí é no que diz respeito ao crime, não é nem no que diz respeito ao cumprimento de pena antes de condenação, não. Onde seria esse cumprimento? Agora, aqui é muito interessante, porque é o seguinte, eu, inclusive, brinco com o pessoal, falo, mas como é que é essa prisão especial? Essa prisão especial, a prisão especial é assim, ó, o cara vai lá no computador, escreve lá prisão especial, imprime grande assim numa folha A4, chega e prega na entrada da cela, fala, pode entrar, essa aqui é prisão especial. Ela não tem nada de diferente, ela não tem nenhuma, né, a prisão especial para nós outros, né, para simplesmente quem foi jurado, quem tem curso especial, curso superior, perdão, quem foi jurado, quem tem curso superior, quem trabalhou na justiça eleitoral, a prisão especial é essa. Não tem nada, lógico que nós não estamos falando de ministro de Estado, nem de governador, nem de deputado, né? Como é o caso aí do deputado que está lá no batalhão da PM. Mas é antes da condenação. Essa prisão especial, a prisão especial que existe é prisão para antes da condenação. Se a pessoa estiver cumprindo pena, né? Essa prisão especial é para prisão preventiva, é para prisão temporária, é para prisão em flagrante. Se a pessoa estiver cumprindo pena, se já tiver condenação, aí não é prisão especial, não. A prisão especial não existe para essa finalidade. Entendeu? É só enquanto a pessoa ainda não é condenada. Vamos lá.
Remissão de pena, gente. Eu já falei com vocês um pouquinho de remissão de pena. Remissão de pena, o que que é? Remissão de pena é aquele desconto que se faz na pena ainda a cumprir, é um desconto na quantidade da pena, em função de trabalho ou estudo. Em função de trabalho ou estudo. Nós temos a previsão legal aí, ela está prevista lá no 126 da Lei de Execução Penal. Aquele que trabalha ou estuda, ele pode ter um desconto na pena. E como é que funciona esse desconto? Fala-se em, para cada 3 dias de trabalho, reduz-se um dia da pena, desconta-se um dia na pena, e para cada 12 horas de estudo, também desconta-se um dia na pena. Mas são 12 horas de estudo que necessariamente tem que ser dividido em 3 dias. Então, acaba sendo da mesmíssima forma 3 por 1, igual o trabalho. Projeta aqui, por favor, 126 da LEP, da Lei 7.210, de 84. Artigo 126 aqui, por favor. Olha lá. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da pena. Poderá ser reduzido, então, pelo trabalho ou estudo. Cadê? Aqui. A contagem do tempo referido no caput, a contagem do tempo referida no caput terá de ser feita à razão de um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, como eu disse para vocês, um dia para cada 3 dias de trabalho. Então, acaba que a escola tem que ser dividida em 3 dias, né? Então não tem jeito. A remissão de pena é o desconto na pena a ser cumprida, a ser devida, em razão de trabalho ou estudo. O 126 aqui, ele fala apenas da remissão de pena por meio de quem se encontra em regime fechado ou semiaberto. Vamos aqui ao slide para ficar fácil de vocês entenderem. Então, a remissão, ela se faz ou pelo trabalho ou pelo estudo. Trabalho, cada 3 dias trabalhado, um dia a menos na pena. Estudo, a cada 3 dias de estudo, a cada 12 horas de estudo divididos em 3 dias, um dia a menos de pena também. A respeito dos regimes, o que é importante se dizer? No regime aberto, vocês lembram que no regime aberto, o trabalho é uma obrigação. Para a pessoa estar no regime aberto, ela tem que estar trabalhando. Se ela não estiver trabalhando, ela tem que voltar para o semiaberto. Beleza? Então, quem está cumprindo pena em regime aberto, como o trabalho é uma obrigação para quem está no regime aberto, não há remissão de pena em razão do trabalho para quem está no aberto. A pessoa ainda tem 3 anos a cumprir no regime aberto, ela pode trabalhar esses 3 anos, que ela ainda vai ter que cumprir os 3 anos, ou seja, ela não vai ter redução nenhuma da pena, porque o trabalho no regime aberto é obrigação. No regime aberto, o que nós temos é a possibilidade da remissão em razão do estudo. Aquele que estiver no aberto e estudar, ele tem que trabalhar, né? Obrigação. Estudar não é obrigação para aquele que está no aberto. Mas se ele estudar, a cada 3 dias de estudo, um dia a menos de pena. Beleza? No regime fechado, o que é importante falar a respeito de remissão? No regime fechado. No regime fechado, a pessoa só pode trabalhar dentro do presídio, vocês lembram? E passar aí para trabalhar só se for em obra pública. A remissão dele se dá dessa forma. Quem está no regime fechado não pode sair para estudar.
Vocês lembram que quem está no semiaberto pode sair para estudar, quem está no aberto pode estudar, quem está no fechado não pode sair por estudo. Então, para a pessoa que está no fechado ter remissão em razão do estudo, a aula tem que ir para dentro do presídio, porque ele não vai poder sair para estudar. Tem que ser dados cursos profissionalizantes lá dentro, a aula tem que ser dada dentro do presídio, porque sair para estudar ele não pode. Beleza? Por fim, gente, ainda falando de remissão de pena, se a pessoa cometer falta grave, além daquela circunstância lá que nós falamos de regressão, né, a possibilidade da pessoa regredir no regime de cumprimento de pena, quem comete falta grave perde 1/3 do tempo remido. Perde 1/3 do tempo remido. Vamos supor que a pessoa pegou uma pena imensa, né? A pessoa pegou uma pena imensa, e aí vamos pensar aqui. Pessoa trabalhou 9 meses. Se ela trabalhou 9 meses, não é 3 para 1? Se ela trabalhou 9 meses, ela conseguiu remir 3 meses, ou seja, ela descontou 3 meses na pena ainda a cumprir. Ela ganhou 3 meses. Trabalhou 9, ganhou 3. Se no curso da pena restante ele venha cometer uma falta grave, ele perde 1/3 do tempo remido, ou seja, ao invés dos 3 que ele ganhou, vai descontar 1 e ele vai ter direito a remir somente 2 meses. Então, quando há o cometimento de falta grave, a pessoa perde 1/3 do tempo remido. Ok? Muita matemática, né, gente? Cálculo de pena. Muita matemática. Detração penal, gente. Vocês não podem confundir remissão penal com detração penal. São coisas diferentes. Remissão penal é uma coisa, detração penal é outra. Na remissão, vocês viram, nós temos o desconto da pena em razão de trabalho e estudo. A razão de 3 para 1. Na detração penal, nós temos o desconto, porque nós temos 2 tipos de pena. Vamos lá. Nós temos 2 tipos de prisão. Nós temos a chamada prisão-pena, que é a prisão decorrente de condenação criminal. A pessoa foi condenada, a sentença transitou em julgado, estabeleceu para ela 5 anos de pena privativa de liberdade. Essa é a prisão-pena. E nós temos a chamada prisão processual. Prisão processual é aquela que a pessoa fica presa no curso do processo. Existem 3 tipos de prisão processual: prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. São os 3 tipos de prisão processual. Na detração penal, o que ocorre na detração penal? Na detração penal, nós temos desconto na pena, na prisão-pena, desconta-se o tempo que a pessoa esteve presa processualmente. Se a pessoa ficou no curso do processo, a pessoa ficou presa 6 meses preventivamente. E, ao final, quando veio a sua condenação, estabeleceu para ela uma pena de 2 anos de prisão, ela vai precisar cumprir apenas 1 ano e meio, porque nós vamos fazer a dedução na prisão-pena, nós vamos fazer a dedução da prisão processual. Ao invés de 2 anos, ela vai precisar cumprir só 1 e meio. A detração está prevista lá no artigo 42 do Código de Processo Penal. Do Código Penal, perdão, 42 do Código Penal. Está aí. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança
o tempo de prisão provisória no Brasil ou de estrangeiro, ou de prisão administrativa, e o de internação em qualquer estabelecimento referido no artigo anterior. Qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Olha só, gente. Fala-se tanto da prisão cautelar quanto da medida de segurança, também para medida de segurança. Vocês já viram, estudaram isso no semestre passado. Medida de segurança é a responsabilização que se aplica aos inimputáveis, né? A quem tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado que comete um delito, a ele se aplica medida de segurança, quando ele não entende o caráter ilícito do fato ou não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Esses são os termos da lei. Para essa pessoa não se aplica uma prisão, pena de prisão, se aplica uma medida de segurança. Vocês devem ter visto, a medida de segurança são de duas naturezas. Ou é tratamento ambulatorial, a pessoa fica comparecendo, né, para tratamento em clínica, ou é internação realmente em hospital psiquiátrico. Uma das duas coisas. Veja só. Não entendeu o que, Bárbara? O que você não entendeu aqui da detração? Tá, deixa. Tá, vamos lá, Bárbara. A remissão você entendeu, né? Remissão você entendeu. Na remissão, nós temos, descontado o período, vai descontar. Na remissão, a gente vai descontar o que a pessoa trabalhou ou estudou, razão de 3-1, beleza? Na detração penal, o que acontece? Nós temos dois tipos, a gente fala que a gente tem dois tipos de prisão. Nós temos a prisão pena e temos a prisão cautelar. Prisão cautelar ou prisão processual. O que é a prisão pena? A prisão pena é a prisão decorrente de condenação. A pessoa foi condenada, sentença transitada em julgado, deu para ela uma pena de 5 anos. Essa pena de 5 anos, essa é chamada de prisão pena. A prisão cautelar ou processual é aquela que ocorre durante o processo. Nós não temos condenação nela. A prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. São as 3 modalidades de prisão cautelar que existem. Elas se dão no curso do processo. Elas não são decorrentes de condenação. Quando a pessoa fica presa cautelarmente, vamos fazer aqui, ó, durante o processo, a pessoa ficou presa 6 meses de prisão preventiva. Ela ficou presa 6 meses. Na hora da sua sentença, ela foi condenada, vou voltar para o mesmíssimo exemplo. Na hora da sua sentença, ela foi condenada a 2 anos de prisão. Ela foi condenada a 2 anos de prisão. O que é a detração? A detração é a redução na pena prisão, ou seja, nesses 2 anos, nós vamos descontar, nós vamos reduzir o período que ela teve presa cautelarmente. Ela já ficou presa 6 meses em função do processo. Como ela pegou 2 anos, ao invés dela ter que cumprir os 2 anos, vai bastar ela cumprir 1 ano e meio. A detração é a diminuição na prisão-pena, é a redução da prisão cautelar. O tanto de tempo que a pessoa tiver permanecido presa cautelarmente é descontado da prisão-pena, porque ela não pode ficar mais de 2 anos. Compreendeu? Tranquilo? Vamos ainda falando da detração. Eu falei para vocês da medida de segurança, né? Medida de segurança se aplica a quem tem problema mental, a quem, como fala lá na lei,
quem não consegue se determinar, quem não entende o caráter ilícito do fato, quem não sabe o que está cometendo, ou quem entende, mas não sabe se determinar de acordo com esse entendimento. Essa pessoa, quando ela comete um fato definido como crime, a ela não é aplicado pena privativa de liberdade, ela não é apenada. Para ela se aplica um negócio que chama medida de segurança. É responsabilização? É responsabilização. E, na verdade, a medida de segurança ela pode ser pior do que uma pena de prisão. Como eu disse para vocês, medidas de segurança são de dois tipos. Ou tratamento ambulatorial, a pessoa comparece lá para fazer terapia, para tomar medicamento de quando em quando, ou a outra modalidade é a internação, é quando a pessoa tem que ir para um hospital psiquiátrico. Por que que às vezes a medida de segurança é pior do que a pena de prisão? A medida de segurança é pior do que a pena de prisão, porque a prisão você sabe quando você vai entrar e quando você vai sair. Você pegou 5 anos, você vai ter que ficar preso 5 anos. Na medida de segurança, já vou falar dessa inocência aqui, Sandra. Na medida de segurança, se a pessoa entrou para um hospital de custódia, enquanto a pena, o que nós dissemos? Enquanto a pena tem por propósito prevenir e reprimir o crime, você tem dia de entrar e dia de sair, pena privativa de liberdade. Na medida de segurança, ela não tem por propósito prevenir e reprimir. A medida de segurança, ela tem por propósito reduzir a periculosidade da pessoa. E quem é que fala se a periculosidade foi ou não foi reduzida? Médicos peritos. Enquanto o médico virar e falar existe periculosidade, a pessoa não termina de cumprir a medida de segurança. Se você cometeu um crime qualquer, você tem 5 anos de pena de prisão, você tem hora de entrar, hora de sair. A medida de segurança, você só vai, se a pessoa pegar uma internação em hospital psiquiátrico, ela só vai sair do hospital o dia que o médico psiquiatra der um laudo virando e falando, ela não tem mais periculosidade. Enquanto o médico reafirmar a periculosidade da pessoa, ela não sai do hospital de custódia, então, do hospital psiquiátrico. Então, eu costumo brincar que para o direito penal, dar onde doido não funciona, não. Na verdade, pode ser muito pior do que pegar uma pena de prisão. Vamos lá. A Sandra perguntou aqui, e se a pessoa for julgada inocente? Se a pessoa for julgada inocente, Sandra, a prisão processual, ela existe em função do processo. Se a pessoa for julgada inocente, ela não fica com crédito, não. É exatamente isso aqui que nós vamos falar, ó. Multiplicidade de crimes. Não, Se eu a faria assim, pessoa... professor. Pode perguntar. No regime especial, enquanto ele estiver recluso, né, durante o curso do processo, e daí ele não foi condenado, e ele ficou 6 meses recluso, e daí ele foi inocentado. Esses 6 meses, ele vai ser de que forma? Ressarcido, entre aspas, né? Esse Ele tempo não, que ele ele não ficou. vai ser, ele não vai ser ressarcido. Ele não vai ser ressarcido, porque, na verdade, quem fica preso esse período, a pessoa fica presa, é chamada de prisão preventiva. Quem é que fica preso no curso do processo? A pessoa que fica preso Mas preventivamente? há a privação de liberdade, né? Não. Mas quem é que fica preso preventivamente? Fica preso preventivamente quem ameaça testemunha, fica preso preventivamente quem quer sumir com prova do processo, fica preso preventivamente quem já tem um histórico de crimes muito, muito extenso. Então, a pessoa tem um motivo processual para estar presa. Ela não está presa em função de condenação. Ela está, por isso que essa chamada de prisão cautelar ou processual.
porque ou ela está embaralhando o processo, ou ela está ameaçando testemunha, ou ela já tem um histórico de crimes muito grande, ou nós temos um indicativo sério de que ela vai fugir. É tudo em função do processo. Como é em função do processo, se ao final ela vier a ser absolvida, não tem problema nenhum. O Estado não deve indenização por isso, ela não fica com esses dias de crédito, né? Poderia pensar assim, bom, eu fiquei 6 dias ali agora, eu vou poder cometer um outro crime ali na frente, e eu já tenho 6 dias de crédito. Não, não existe isso não. Eu tenho 6 meses de crédito, não existe isso não. Entendeu? Porque é uma prisão processual, não é uma prisão pena. Entendi, professor. Não dá para ficar com crédito nem com Jesus, né? O que acontece aqui, o que pode acontecer aqui é o seguinte, como eu ia falando aqui de multiplicidade de crimes, o que pode acontecer aqui é a pessoa ser um gente boa, né? Ser um profissional, crime do patrimônio, crime contra o patrimônio acontece isso demais. A pessoa tem 5 processos ali por furto ou por roubo, e ele está preso preventivamente no processo 01. Ele está preso preventivamente no processo 01. E tem em andamento simultaneamente vários processos, todos por crimes cometidos anteriormente, né? Crimes cometidos antes. Está preso preventivamente em função do 01. Ele ameaçou as testemunhas do 01, e aí ele foi preso preventivamente. E continua respondendo pelo 02, 03, 04, 05. Ao final dos processos vão caminhando juntos. Ao final do processo 01, ele foi absolvido. Ele foi absolvido porque o juiz entendeu que não tinha prova suficiente do crime, ou que não tinha prova suficiente de autoria, e absolveu. Só que aí ele vem a ser condenado no processo 02. Este tempo da preventiva do 01, que ele ficou preso 6 meses preventivamente no 01 que ele não foi condenado, pode ser utilizado para detração na condenação do 02. Compreende? Mas aí nós temos os processos andando simultaneamente. Todos eles se referem a fatos pretéritos. O que não pode é a pessoa que ficou esses 6 meses preso e ao final foi absolvido, o que não pode é ela ter um crédito para cometer novo delito lá na frente e abater esses 6 meses que ela ficou presa num processo em que ela veio a ser absolvida. Isso não pode, por um crime que ela vai cometer lá na frente. Mas se nós temos aqui crimes andando, processos andando simultaneamente, pode ser abatido. Beleza? Então, simultaneamente, se for um evento futuro, uma condenação futura, abate. Uhum. É assim? Isso. Perfeito. Não, Mônica, não, se for simultaneamente, quem é que perguntou aí, por favor? Sandra, eu falei assim, o processo está simultaneamente correndo. Ele tem Uhum. 6 meses que ele ficou detido no curso de um Uhum. processo e ele foi julgado inocente. Beleza. Ninguém deve Uhum. nada para ele. Aí, Uhum. futuramente, ele comete um novo delito Uhum. e é condenado. Uhum. Aí abate aqueles 6 meses que ele ficou detido Não, e nunca não foi condenado. É isso? não abate, não. Só abate por fatos anteriores, processos correndo simultaneamente. A pessoa está respondendo a vários crimes ao mesmo tempo, por vários crimes, tem vários processos em andamento. Por vezes, esses processos acabam que eles andam até apensados um ao outro, eles andam juntos mesmo, para as decisões saírem e decidir todas as demandas ali de uma vez só. Neste caso, pode se descontar. Agora, a pessoa ter um crédito para um crime futuro, aí não. Essa possibilidade não existe. Agora eu entendi, professor. Entendi. Beleza. Mônica perguntando aí se não seria caso de dano moral. Não, Mônica. Não seria porque o fundamento da prisão
os fundamentos da prisão são distintos. Dano moral cabe se a pessoa vier a ser, ela pode falar se a pessoa vier a ser presa sem fundamento. Se a pessoa vier a ser presa sem fundamento. As prisões cautelares, ela não é decorrente da condenação. Como eu estou te falando, quando vocês forem estudar prisão preventiva, a pessoa está presa não é porque ela foi condenada. A pessoa está presa porque ela estava ameaçando testemunha. A pessoa está presa porque ela já cometeu 10 assaltos e ela vive cometendo. O crime para ela é uma profissão. Ela está sendo presa por isso. Ela não está sendo presa em função da condenação. Por isso que não se fala em responsabilização do Estado. Vamos lá. Direitos do preso, gente. Direitos do preso. Artigo 38 do Código Penal. Entende-se, gente, o que a lei estabelece é o seguinte, que o preso, ele permanece com todos os seus direitos que não forem retirados pela condenação. O que acontece? A pessoa que está presa, qual o direito que ela perdeu? Ela perdeu o direito de ir e vir. Todos os demais direitos dela são mantidos. Né? Ela tem que ter respeito à sua integridade física, tem que ter respeito à sua dignidade. Artigo 38, ele fala dessa previsão de respeito aos direitos do preso. O preso conservará todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Então, o 38, ele fala que o direito que o preso perde realmente é o direito de ir e vir. Ele perde o direito de ir e vir. Mas todos os demais direitos, ele conserva, eles não são retirados em função da prisão. O artigo 41 da Lei de Execução Penal, da LEP, o artigo 41, ele traz os direitos, né, estabelece lá direitos do preso. Vamos ver se eles estão aqui. Olha aí. Constituem direitos do preso alimentação e vestuário, atribuição de trabalho e remuneração, o preso recebe pelo trabalho, previdência social, constituição de pecúlio é poupança, né? Quem trabalha, o dinheiro vai para a poupança, proporcionalidade de tempo entre trabalho, descanso e recreação. Então, assim, o artigo 41, na verdade, ele regulamenta o artigo 38. O artigo 38 do Código Penal fala que a pessoa não perde, só perde, né, o direito à liberdade, não perde nenhum dos outros demais direitos, e o artigo 41 ele estabelece quais são os direitos do preso. Então, todos esses aí. Multiplicidade de crimes, Mônica. Voltando aqui à detração penal, o que quer dizer quando há multiplicidade de crimes? É quando a pessoa está respondendo a vários processos ao mesmo tempo. Não é isso? A pessoa está respondendo a vários processos ao mesmo tempo. Havendo este monte de processo, se a pessoa ficou presa preventivamente em um destes processos, ela ficou presa preventivamente em um desses processos, ela teve uma prisão cautelar em um desses processos por 6 meses. Só que, ao final deste processo, ela veio a ser absolvida. E, simultaneamente, além deste processo, ela estava respondendo a um outro, teve um outro processo em que, ao final deste processo, ela veio a ser condenada. Essa pena, essa prisão cautelar, essa prisão preventiva, no processo que ela veio a ser absolvida,
esse tempo de prisão preventiva, no processo que ela veio a ser absolvida, pode ser utilizado para detração penal naquele outro processo que ela respondia simultaneamente e que ela veio a ser condenada. Compreende? Nós temos multiplicidade de crimes, por consequência, nós temos multiplicidade de processos, e em um a pessoa ficou presa preventivamente, não foi condenada, no outro ela não ficou presa preventivamente, porém veio a ser condenada no final. Como ela estava respondendo aos dois processos ao mesmo tempo, pode-se pegar a pena, a prisão cautelar dela daquele processo em que ela foi absolvida e abater na pena final daquele em que ela foi condenada. Só é possível dessa forma. O que não pode é a pessoa foi absolvida, cumpriu 6 meses, ela não pode ficar com isso, esses 6 meses como crédito. Aí depois de concluído o processo, tendo ela sido absolvida, ela lá na frente ela comete um novo crime e responde por um outro processo, e neste outro processo ela vem a ser condenada. Ela não vai poder utilizar deste período em que ela ficou presa preventivamente, cautelarmente, no processo primeiro em que ela foi absolvida, ela não vai poder se utilizar deste período para abater na pena do processo futuro. Os processos têm que estar caminhando juntos, ela tem que estar respondendo aos crimes simultaneamente. Tranquilo? Seria até interessante, assim, né, professor? Aproveitar Hum, aqui o silêncio, porque um criminoso, ele poderia pensar, eu tenho 6 meses, já que não fui condenado, pá, 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 eu tenho 6 meses aqui, vou cometer esse crime e aí vou abater 6 meses e pego só mais 6, por exemplo. entendeu? Se for um crime. Pessoa ficar no crédito, não tem lógica isso não, hein? É, eu pensei dessa forma, com a sua explicação, eu cheguei a esse Tem resultado lógica isso de não. análise. Direitos políticos aqui é outra coisa, gente. Direitos políticos aqui é outra coisa. Quando vocês forem estudar a lei de execução penal, vocês vão ver isso com minúcias. Todo mundo aí agora fazendo essa pergunta por causa do Lula, né? Lulinha, paz e amor. Vamos lá, 10h27. Ah, sim, só para concluir aqui, direitos do preso. Aí, tem duas situações aqui muito interessantes que devem ser ditas. Diz respeito à condução coercitiva e o uso de algemas. Nós tivemos aí, com decisões do Supremo Tribunal Federal, proibiu-se a condução coercitiva. Condução coercitiva, o que era a condução coercitiva? Nós já fizemos muito isso aqui quando era autorizada. Ao invés de você prender a pessoa temporariamente, preventivamente, você solicitava ao juiz um mandado de. Eu vou só fechar aqui, Bárbara. Vou só fechar aqui, mas os meninos me lembram aí da sua permanência. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. A condição coercitiva, o Supremo impediu, que é quando você pede um mandado para, igual nessas operações policiais, o que era a condição coercitiva? Você chegar na casa da pessoa e trazer ela para a delegacia, você traz todo mundo ao mesmo tempo, realiza uma busca e apreensão, e ouve a pessoa e libera ela na sequência. Isso que é condição coercitiva, é você conduzir coercitivamente a pessoa até a delegacia para a pessoa ser ouvida. Isso é condição coercitiva. O Supremo entendeu que não deve haver a condição coercitiva, que a condição coercitiva ela é inconstitucional. No meu entender,
no meu entender, isso aqui acabou dando um tiro no pé, porque, na verdade, se você não tem a condição coercitiva, eu, particularmente, eu gostaria muito mais, quer dizer, eu não gostaria de acontecesse nada comigo, né? Mas entre ser conduzido coercitivamente para uma delegacia e ser preso numa temporária ou numa preventiva, porque já que acabou a condição coercitiva, você só tem temporária ou preventiva. Ou você, para produção de prova, você pede uma temporária, 5 dias, ou você pede uma preventiva. A condição coercitiva, que é uma medida menos drástica, não existe. Se você faz uma operação policial, consegue um mandado de condição coercitiva, você prende a pessoa às 6 horas da manhã, até meio-dia ela está na casa dela. Né? Você conduz a delegacia até 6 horas, até meio-dia ela está na casa dela. Não havendo condição coercitiva, se você tiver um mínimo de prova, você pede uma prisão temporária, a prisão temporária é 5 dias, você pode fazer uma busca e apreensão ao mesmo tempo, e aí você fala, para eu analisar esses documentos aqui, eu vou demorar 3 dias, então quem ia ficar só até meio-dia pode ficar 3, 4, até os 5 dias. Mas entendeu que a pessoa não pode ser conduzida coercitivamente. No meu entender, foi um tiro no pé. E também, ainda falando de direitos do preso, nós temos hoje uma certa dificuldade para a utilização de algema, né? O uso de algema é proibido? Não, não é proibido, só que ele tem que ser justificado, devidamente justificado. A regra é não se utilizar algema, só se utiliza se tiver justificativa para tanto. Beleza? É tão engraçado que esse negócio do uso de algema, esse negócio do uso de algema é tão engraçado. Você sabe quando é que estabeleceu a súmula proibindo o uso de algema? Foi uma das primeiras operações que a PF fez, que foi lá, vocês lembram do Pita? Lá de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, quando teve a prisão dele, que ele foi algemado, ali saiu uma súmula, o Supremo falando que era inconstitucional, que não pode algemar as pessoas, só que tem um motivo justificado. A súmula que determinou aquilo, quando vocês forem estudar quando vocês forem estudar controle de constitucionalidade, quando vocês forem estudar ação direta de inconstitucionalidade, vocês vão ver que uma súmula vinculante, para ela existir, um dos pré-requisitos é que tenha muita decisão conflitante nos tribunais a respeito do... A súmula vinculante, o propósito dela é pacificar. Essa é a ideia da súmula vinculante. Um tribunal decide num sentido, outro tribunal decide no outro. Para a gente não ter insegurança jurídica, vem o Supremo e edita uma súmula vinculante que deve ser aplicada para todo mundo. No dia que algemou o Celso Pita, estabeleceu essa súmula, logo na sequência veio a súmula vinculante. Se vocês fizerem uma pesquisa jurisprudencial para saber se tinha discussão no sentido de pode ou não pode algemar, vocês não vão achar essa discussão. Realmente foi uma decisão política do Supremo. Tem a questão da imagem, sim. A ideia é essa, né? É a dignidade da pessoa. Então tá aí, gente. Hoje nós paramos nossa aula por aqui. Amanhã não, né? Amanhã não, semana que vem, nós vamos falar de trabalho do preso. Eu vou antecipar para vocês aqui que semana que vem, muito provavelmente quarta-feira da semana que vem, nós vamos ter que fazer o nosso segundo trabalho. Mas eu apresento aí até sexta-feira, eu encaminho o material direitinho para vocês fazerem poderem fazer aí quem for responsável. Não vou deixar para outra semana, porque na outra semana já tem prova. Deixa eu interromper a nossa gravação aqui, gente. Porque senão estraga aí, atrapalha tudo.